Batman Brave and the Bold. Olha, por muitos anos eu vi muitas pessoas negligenciarem o verdadeiro valor desse desenho. Afinal, quem vai gostar desse desenho infantil com uma história bobinha e super colorida do Batman? O Batman não é sobre isso. O Batman é sobre suas histórias dark, ele enfrentando a máfia de Gotham, os vilões psicóticos em Gotham, o trauma dele ter perdido seus pais e sua tormenta eterna luta pela vingança. É grotesco, é violento, é dark. É o Batman. Mas agora vocês colocaram ele contra o Papai Noel e contra os coelhinhos da Páscoa. Me desculpe, mas isso não é o meu Batman. Não é? Vocês não concordam comigo? Batman de verdade é o Batman Animated Series, é o Batman do The Batman. Batmite? O que você tá fazendo aqui? A história rica do Batman permite que seja interpretada de diversas maneiras. Para ter certeza, essa é uma encarnação mais leve, mas certamente não menos válida e verdadeira que das raízes do personagem como Vingador torturado gritando pela mamãe e pelo papai. Sim, é claro, Batmite. Como que eu nunca tinha percebido isso antes? O Batman é muito mais do que só ser gótico e violento do mal. Ele pode ser mais. E pessoal, faça como o Batmite aqui e já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Comentem aí o que vocês acham do Batman Brave and the Bold. Compartilhem suas experiências que a gente vai ler todos os comentários. Beleza, dado o nosso recado, vamos falar do aspecto mais importante do desenho Batman Brave and the Bold, que é o hate que ele sofre. Assim, eu sei que esse desenho sofreu esse hate danado quando ele foi lançado, e justamente porque ele tinha uma pegada muito mais leve quando comparado com os outros desenhos do Batman. E quando eu falo que ele sofreu hate, eu me incluo nisso. Quando eu era adolescente e eu assisti os primeiros episódios do Batman Brave and the Bold, eu também torci o nariz. Afinal, o Batman que eu estava vendo ali não é o Batman que eu me acostumei a ver na televisão. E naquela fase da minha vida, admitir que gostava do Batman Brave and the Bold era admitir que você era infantil. E que não gostava das coisas edges e maneiras que outras pessoas gostavam na época. E olha, eu imagino que outros fãs também tenham passado por uma experiência muito parecida que a minha. O grande choque realmente vinha quando a gente comparava com The Batman, que apesar de ser um desenho um pouco mais colorido que o Batman Animated Series, era um desenho cheio de ação, com uma história séria, desenvolvendo seus vilões e focado totalmente no Batman e a sua Batfamília. Então assim, ó, me desculpem, mas na época do lançamento, eu não curti Brave and the Bold. Talvez eu não estivesse com a idade certa, talvez não fosse pro meu público-alvo, mas na época eu não consegui gostar. Mas hoje eu posso seguramente afirmar que o Batman Bravos e Destemidos é uma excelente animação do morcego. Eu não sei se é porque agora eu estou mais velho e eu consigo entender melhor as referências do Batman, ou é porque eu gosto de uma coisa mais desconectada e mais leve que me faz lembrar da minha infância, mas o fato é que Batman Brave and the Bold é ótimo. E ela não é só uma animação do Batman. Na verdade, ela é uma excelente animação da DC Comics. É uma excelente animação para aquelas pessoas que só gostam do Batman, não conhecem exatamente o universo da DC e precisam daquele empurrãozinho para conhecer os outros personagens da DC. Essa animação é perfeita para isso. Ela é uma parte da história da DC. É como se a Era de Prata dos anos 50 ganhassem vida e se materializassem em um desenho do século 21, onde tudo é adaptado e modernizado. Assistir um episódio do Batman Brave and the Bold é como voltar no tempo, para uma época que você sequer conhecia as HQs, lá nos anos 50 e 60. O sentimento é muito parecido, mas assim, ó, não pense que é um negócio meio mal feito só porque estão pegando um negócio velho. Pelo contrário, a qualidade das cenas de luta desse desenho não fica devendo em nada para animações como Liga da Justiça. É isso mesmo que vocês estão escutando. Eu tô comparando Brave and the Bold com as cenas de ação da Liga da Justiça. E eu vou colocar aqui em paralelo as duas imagens com algumas cenas de ação para vocês fazerem esse tirateima aí. Tanto o desenho da Liga quanto o Brave and the Bold, ele brinca com vários personagens em tela e a ação toda é muito dinâmica. Na verdade, as cenas de ação do Brave and the Bold são muito melhores que as cenas de ação do Batman Animated Series. E isso daí é uma coisa que eu não vejo ninguém falar. O fato desse desenho vir dos produtores do Animated Series com mais experiência e mais orçamento e mais tecnologia
tecnologia permite eles fazerem umas coisas muito mais ousadas do que eles faziam na época do Animated Series. A série animada teve ao todo 65 episódios, e eu garanto pra vocês que nenhum deles é ruim. Contudo, isso não quer dizer que todos os episódios sejam ótimos ou perfeitos. Na verdade, eles são um tanto quanto previsíveis. Com certeza, quando a gente compara com The Batman ou mesmo a Animated Series, os episódios de uma forma geral são mais simples. Mas isso não quer dizer que eles sejam inferiores. E aqui, ó, até então eu tô falando super bem do Batman Brave and the Bold, mas aqui eu quero falar de um negócio que é o grande defeito dele. O formato dos episódios é um tanto previsível demais. A primeira parte do episódio, antes dos créditos, possui sempre uma mini aventura do Batman com um herói da DC, bem breve. E depois dos créditos, temos uma outra grande aventura do Batman, com cerca de 15 minutos, com outro herói da DC. E a premissa do desenho é sempre colocar o Batman com um outro herói da DC. Na primeira temporada, temos um casting menor, com Aquaman, Besouro Azul, Arqueiro Verde e alguns outros personagens aparecendo em 2 ou 3 episódios. Como é o caso dos Outsiders, que tem 2 ótimos episódios. Os heróis convidados geralmente se metem em alguma confusão envolvendo um vilão deles, e o Batman aparece para ajudar ali. E assim, ó, saindo das críticas e entrando nos elogios, eu gosto muito como que eles tratam o Batman nesses episódios, porque ele é quase uma entidade. E o legal é que eu não tô só falando de força, eu tô falando na questão de respeito pelo Batman. O Senhor Destino aparece ali e ele escuta os planos do Batman. Muito embora o Senhor Destino desse um peteleco e o Batman fosse morrer, mas ele escuta o Batman. É o maior detetive do mundo, né? E eles entendem isso, eles entendem o legado do Batman que o Batman tem da história da DC e conseguem transportar isso pra dentro da história com uma narrativa em respeito com o Batman. E isso é muito legal quando você vê agora em retrospectiva. Sabe, a sensação que eu tenho é que se não fosse pelo Batman, nada desse desenho e universo seria possível. Então eu vejo essa metalinguagem na relação dos heróis com o próprio morcego. E cara, isso é demais. E bem, uma coisa que quando eu era adolescente me incomodava um pouco, era que sempre que eu assistia um episódio, eu nunca vi um vilão do Batman. Por exemplo, na primeira temporada, a gente tem um episódio com o Coringa e alguns cameos dos vilões do Batman. E deu. Tipo assim, não é que eles não apareçam, mas é sempre muito curto e eles não chegam a ter um episódio dedicado a eles, salvo raras exceções. Mas olha, hoje, olhando quase 12, 13 anos depois, eu vejo isso como uma coisa muito boa. Porque você tem que olhar um pouco sobre a perspectiva de quem tá escrevendo também. E pô, esses mesmos caras, o Paul Dini, por exemplo, o cara já vinha escrevendo Arlequina, Coringa, Duas Caras, não sei mais do que, por 15 anos. Então, era bom pra ele pegar outros personagens da DC e apresentar pro mundo esses outros vilões. Porque assim, ó, embora o Batman tenha de fato a melhor galeria de vilões, a DC não é só o Batman. Eles precisam de outros vilões também. E esse daqui foi o grande momento da DC para eles poderem brilhar esses outros personagens num desenho do Batman. Pô, é isso que permite que no episódio do Lanterna Verde o Sinestro apareça como vilão. E pensa só, pra um cara que só conhece o mundo do Batman, ser apresentado ao mundo dos Lanternas Verde e a questão do Sinestro é muito grande. Porque a chance dele acabar gostando dos Lanterna Verde e querer ver alguma coisa do Lanterna Verde depois é bem alta. Ainda mais porque a representação do Sinestro nesse episódio é perfeita. Com ele calmo, inteligente, agindo por trás e ainda assim como vilão. E assim, não é como se eles tivessem ignorado completamente os vilões do Batman. O Coringa, por exemplo, ele tem uns 3, 4 episódios focados nele e todos são excelentes. Sempre que ele aparece, o Coringa rouba o show. Tem um episódio que vemos sua versão do bem como Capuz Vermelho e um outro episódio que ele se alia ao Batman. São 2 episódios memoráveis e com toda certeza
muito melhores do que os episódios aleatórios do Coringa do desenho da Batman. Porque assim, ó, o desenho da Batman tinha um grande defeito. Ele repetia demais os episódios do Coringa como vilão. E às vezes eram planos inconsequentes do Coringa. E aqui no Brave and the Bold, eles fazem o contrário. Eles escolhem por ter qualidade nos episódios do Coringa do que ter quantidade. E o resultado disso é que praticamente todos os episódios do Coringa são excelentes. Mas assim, ó, não se deixe enganar com alguns episódios bons do Batman Brave and the Bold. A verdade é que o Brave and the Bold, ele tem os seus episódios especiais, e são nos episódios especiais que a gente vê todo o amor da galera que fez o desenho com esses episódios. Aliás, episódio excelente é o que não falta pro Batman Brave and the Bold. São nos episódios que você não dá nada pra eles, que é quando o desenho te surpreende e te deixa assim, ó, extasiado com um negócio de tão bom que ele é. É o caso, por exemplo, do episódio do Music Master, lá da primeira temporada, onde todo o episódio é montado como se fosse um show da Broadway, com vários heróis cantando e reagindo a situações extremamente bizarras e insanas. Cara, esse episódio é nota 10. Esse daí é demais. E o excelente dele não é só as músicas, é a história e como que eles brincam com um legado da DC. Geralmente, esses episódios envolvem uma quebra da quarta parede, uma quebra total no ritmo dos outros episódios, invertendo totalmente as nossas expectativas. E para um desenho tão formulaico como Batman Brave and the Bold, sempre que ele sai do básico, ele começa a inovar. E é quando ele faz isso que ele realmente mostra o seu potencial e brilha como um dos melhores desenhos do Batman. E quando acontece esses episódios especiais, você não sabe se é pra ser uma sátira, se é pra ser algo sério, ou se de fato eles estão brincando com você. É isso que torna o episódio assim tão inesperado, tão divertido e tão bom. Porque a grande verdade envolvendo esse tipo de desenho é que você quer ser surpreendido por ele. Você quer que toda semana que você assista um episódio, ele te dê mais, e não sempre a mesma coisa. E assim, ó, não é sempre que eles conseguem fazer isso, mas quando eles conseguem, eles mandam bem demais. E ao mesmo tempo que eles quebram todas essas expectativas com a gente, eles também estão nos ensinando a história da DC, com altas referências, histórias antigas do Batman e da DC, mostrando coisas importantes do Arqueiro, do Tornado Vermelho, do Senhor Milagre. E por aí a gente vai aprendendo a história da DC enquanto se diverte horrores. Pega o exemplo do episódio do Music Master que eu falei antes. O episódio todo fica flertando com um romance do Batman com a Canário Negro, sendo que o Arqueiro Verde aparece nesse mesmo episódio. E qualquer um que conhece a história do Arqueiro Verde sabe que o Arqueiro Verde tem aquele lance muito importante com a Canário Negro. E toda essa tensão cria um clima muito divertido pro episódio. E no final, eles respondem à nossa ansiedade ao mostrar que o casal Arqueiro e Canário se formaram pela primeira vez nessa cena aqui que é hilária. E pra quem não conhecia esse casal, vai acabar conhecendo pela primeira vez nesse episódio. E o episódio inteiro não vai deixar de ser engraçado se você não sabe disso, porque ele tem outras coisas pra ser engraçado também. Essa daqui é só uma das coisas que é engraçado. E depois que você sabe disso, você sempre vai ver o episódio lembrando do negócio do Batman com a Canário, sendo que o Arqueiro aparece no episódio. E bem, isso daí é o que eu considero de roteiro nota 10. E pra chegar nesse nível, você tem que conhecer muito bem os seus personagens e a franquia da DC. Não é qualquer pessoa que sabe escrever isso daí. E bem, essa equipe sabe muito bem escrever o Aquaman de uma forma totalmente desconstruída e hilária, o Tornado Vermelho com uma figura robótica com sentimentos e outros casos. Tudo é feito com muito amor e carinho, ao mesmo tempo que é simples. Você percebe a dedicação deles. Contudo, seria loucura de falar de Batman Brave and the Bold sem falar de Bat-Mite. Ô Bat-Mite, apareça aí de novo. Apareça, Bat-Mite. Bat-Mite? Ele não quer aparecer de novo. Será que ele não quer aparecer de novo? Ou sou eu que não quero colocar na pós-edição Bat-Mite? Deixo essa pergunta pra vocês. E olha, eu tenho a sensação que se não fosse pelo Bat-Mite, esse desenho do Batman jamais seria tão icônico como ele é. Porque é o Bat-Mite que tem os melhores episódios. Os melhores episódios do desenho, top 5,
tem o Bat-Mite no meio. O Bat-Mite tem apenas 4 episódios. Mas, oh boy, eles são especiais. O primeiro deles é Lendas do Dark Might. E só nessa cena que ele fica transformando o Batman em outras versões conhecidas do Batman, como o Adam West e o do George Clooney, você sabe que vai amar o episódio. E assim, ó, a maior genialidade do Bat-Mite não é que ele tem superpoderes e que ele coloca o Batman em grandes encrencas. Não! A maior genialidade é que ele é o grande fã do Batman. E ele se comporta como um verdadeiro fã do Batman nas redes sociais. E é isso que é tão legal, tão metalinguístico, tão reflexivo e tão sensacional. Não é da boca pra fora que ele é fã do Batman. Ele age com todos os cacuetes que um fã age. Como, por exemplo, ser um pouco chatinho às vezes. Bat-Mite, você voltou! Você não veio dizer que eu sou chato, né? Porque eu sou fã legal. Não, Bat-Mite, eu sou fã legal. Que eu sou chato também? Eu deveria imaginar. Sim, eu admito que eu sou um pouco chato de vez em quando o assunto é Batman. Mas assim, é pro bem do Batman. E o Bat-Mite age exatamente da mesma maneira. Contudo, a reflexão dele, a quebra da quarta parede, torna as piadas muito mais engraçadas. Os fãs detestam quando o Batman usa bugigangas que a fábrica de brinquedos obriga a usar no programa. É genial se ver representado na figura do Bat-Mite, um vilão e ao mesmo tempo parceiro do Batman. Esses trechos aí que eu coloquei no início do vídeo com a reunião dos fãs do Batman, cara, eu acho que eu nunca ri tanto num negócio envolvendo o Batman. E melhor ainda, o Bat-Mite é um serviço à história do Batman, como por exemplo no episódio Imperador Coringa, que adapta uma HQ do Superman envolvendo o Coringa, mas também tem um outro episódio que ele fica levando o Batman para casos clássicos das HQs. E até temos o Batman Arco-Íris. Então o Bat-Mite, ele é um pouco de tudo. Ele mistura um pouco de humor do Deadpool quebrando a quarta parede, ele introduz a história do Batman, ele quebra totalmente o formato dos episódios. E assim, ó, verdade seja dita, mesmo que você seja um daqueles fãs do Batman que só gostam de histórias sérias, como Cavaleiro das Trevas, Ano 1, Longo Dia das Bruxas, eu entendo você, eu prefiro essas histórias. Mas eu acho que mesmo você que só gosta dessas histórias, vai ver que as histórias do Bat-Mite no Brave and the Bold são tão boas quanto. E o resultado disso tudo é que você nunca sabe o que esperar dos confrontos com o Bat-Mite. Ele pode facilmente vencer o Batman, mas não é sobre vencer. Ele não quer isso. Ele só quer se divertir com seu grande ídolo, o Batman. E quem não gostaria de fazer o mesmo? Fechado! Valeu, irmão! E agora vamos falar um pouco de individualmente de cada temporada. Afinal, às vezes um desenho começa muito bem e vai caindo ao longo das temporadas. É o caso do Batman Brave and the Bold? Bem, a primeira temporada é onde você realmente vai conhecer o formato dos episódios. Alguns personagens, como o Aquaman e o Arqueiro Verde, aparecem bastante. O que, por vezes, pode ser um pouquinho chato, sabe? Porque assim, ó, depois de ver um episódio do Aquaman, beleza, eu gostei do episódio do Aquaman, mas quando ele aparece de novo por uma segunda e até terceira vez, eu fico me perguntando, tá, mas eles não podiam colocar o Superman, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte? Sabe, eu fico me perguntando porque às vezes alguns personagens repetiam tanto e outros não tinham tantos episódios assim. Mas isso daí foi resolvido logo depois. É na primeira temporada que temos 4 dos melhores episódios do desenho, que são os episódios do Music Master, que eu falei antes, o episódio do Bat-Mite, o episódio do Homem Coruja, que é em outra terra, e o episódio do Tornado Vermelho. Esses daí são os essenciais para assistir na primeira temporada. Ah, Gabriel, é 60 episódios, eu não quero ver tudo. Cara, vê os episódios essenciais que você já vai se divertir com eles. Mas assim, ó, eu mentiria se falasse que eu não curti vários desses episódios. Como o capítulo que aparece o Besouro Azul se rebelando, ou aquele que ele conhece a Caçadora, ou o episódio do Crazy Quilt se vingando do Robin. Olha, são todos episódios simples, mas cada um brinca de um jeito com a história da DC, de uma maneira muito única e divertida. Por exemplo, o episódio do Robin. Ele tá em vias de se tornar Asa Noturna, e ele não aguenta mais ser puxado pelo Batman para voltar a ser o seu ajudante.
São episódios como esse daí que realmente dão vida para os personagens, que você realmente sente que isso é um universo vivo. E bem, a partir da segunda temporada, temos uma extensão dos personagens coadjuvantes. Essa daqui é a melhor temporada, caso vocês estejam se perguntando. E é a que temos várias quebras de fórmulas e os episódios aqui irão surpreender vocês. Já a terceira temporada é a menor de todas, pois só tem 3 episódios. Contudo, esses episódios têm muita qualidade, como o primeiro envolvendo Jimmy Olsen e o episódio que o Superman aparece como do mal e o Batman precisa derrotá-lo. E de alguma forma, eu acho que esse episódio é ainda melhor nos dias de hoje do que quando foi lançado na época. Porque na época, esse clichê do Superman do mal e tal, não era extremamente explorado. E quando a gente vê isso hoje, cara, você entende exatamente a piada e é muito melhor. E é nessa temporada que tem um pequeno crossover com Space Ghost. Que, gente, é impossível não amar isso. E tem também a mega conclusão do seriado, que é um episódio do Bat-Mite. De novo, a metalinguagem do Bat-Mite é genial. E esse episódio final da série é o melhor episódio do Bat-Mite. Talvez seja o melhor episódio do Batman Brave the Bold. Ele brinca com a história do Batman, com os fãs, com os mitos do personagem. Pô, olha só o Batman com sunguinha aqui na praia imitando o Batman de 66. É simplesmente divertido e muito bem escrito. E é nesse episódio que tem a piada do desenho da Batgirl, que até hoje eu não entendo por que eles não fizeram o desenho da Batgirl. Pô, eles tinham que ter feito o desenho da Batgirl ali. Eles tinham que ter feito. Teria sido muito melhor que o Beware the Batman. E bem, eu comecei a elogiar Feito Louco, mas vamos começar a falar dos probleminhas do desenho. Pra mim, o grande ponto fraco da animação era a sua previsibilidade. E quando um episódio não era tão bom, os arcos e as histórias eram muito beabá e simples demais para que eu pudesse realmente aproveitar eles. E em alguns momentos eu ficava com aquela sensação de assistir só por assistir pra dizer que eu assisti, sabe? Chegava numa luta no meio do episódio e você sabia que eles seriam capturados, eles iriam pro intervalo e depois iriam voltar dentro de uma geringonça à la Batman 66. E tipo, eu não tenho nada contra isso. Os primeiros 3, 4 episódios foi de fato muito engraçado. Só que daí quando você tá no 15º, você não aguenta mais isso. Você sabe o que vai acontecer. Como por exemplo, nesse episódio que a Caçadora aparece. Eles chegam a ter 3 confrontos com os vilões e vão enrolando até chegar no final. Mas assim, ó, mesmo nos piores momentos, o desenho nunca chega a ser ruim. Mas quando a gente tenta trazer para os dias de hoje, onde cada temporada tem todos os episódios interligados, tá tudo muito bem construído dentro de uma narrativa, fica um pouco parecendo que o Batman é um desenho antiquado dos anos 80. Enquanto que na verdade ele não é isso. É só que alguns episódios não tentam ser isso, e outros episódios tentam de fato ser mais. E bem, falando um pouco do Batman, eu acho que ele era um show à parte. Talvez muitos não gostem desse Batman meio Adam West, super de boas lutando no meio de Gotham, mas verdade seja dita, esse daqui é o Batman com o maior preparo de todos os tempos. Ele sempre sabe o que fazer, não importa o quão ruim a situação esteja. Um vilão vai usar um alinhamento interplanetário da galáxia para criar um vórtice? Deixa pro Batman. O Batman viajou no tempo e ficou preso? Deixa pro Batman. Poxa, tem um episódio que o Batman luta sozinho contra o lobo da Steppe. E ele ganha, gente. Se tivesse um Batman contra Batverso, o Batman do Brave and the Bold ia solar todo mundo. Ele é o cara mais topzera de todos. Não tem ruim pra ele ganha de tudo. E pasmem, gente, não é só piada. Ele tem desenvolvimento. Tem um episódio que eu considero clássico demais e que adapta uma HQ da Era de Prata, que é quando o Batman confronta o homem que matou seus pais e ele tira sua máscara pro Joe Chill. E talvez seja o episódio mais dramático do desenho. E, na minha opinião, se rivaliza com os episódios excelentes do Batman Animated Series. E tem um outro episódio que, assim, é maravilhoso. É o episódio Cavaleiro do Amanhã, que mostra o futuro desse Batman. Ele construindo a sua família com a Mulher Gato, com o filho Damian Wayne sendo Robin e eventualmente se tornando o Batman. É incrível pensar que eles já estavam aproveitando o legado do Damian Wayne no seriado, sendo que ele tinha sido criado há pouquíssimos anos antes nas HQs. Então, o seriado, ele tem isso também.
ele não é só referência antiga das HQs da Era de Prata do Batman. Não, tem coisas das histórias recentes do Batman. E é muito interessante ver o quanto que eles estavam abraçando toda a história do Batman e da DC para construir essas histórias. A HQ do Imperador Coringa é dos anos 2000 e eles estavam ali fazendo um episódio do Imperador Coringa. Não tem esse negócio de esperar 10, 15 anos para adaptar uma história. Não, estavam adaptando o que eles entendiam que eram grandes histórias da DC nesse século até então. Pô, vai dizer que esses caras não conheciam DC e Batman. Eles conheciam, e melhor que todo mundo. Então assim, ó, eu sei que quando a gente vê esse Batman azulão, que parece ser super infantil, até lembra aquele Batman dos Super Amigos, mas assim, ó, não se deixe enganar. Esse daqui é um dos melhores desenhos do Batman, com toda certeza. Talvez não vá fazer você chorar como um episódio do Batman Animated Series. Talvez o Batman não vai se ajoelhar na lápide dos pais dele, como no Máscara do Fantasma. Mas eu garanto pra vocês que ele vai fazer com que vocês queiram saber ainda mais sobre a história da DC e da história do Batman. E sim, por vezes ele era muito despretensioso. Mas em outros momentos ele tinha episódios nota 10. Batman Brave and the Bold pode não ter sido reconhecido em seu tempo. Eu mesmo posso não ter reconhecido no seu tempo. Mas hoje chegou esse momento. E graças aos episódios estarem disponíveis facilmente na HBO Max, eu espero que todos possam finalmente compreender a grande importância desse desenho para a história da DC. Ah, Gabriel, e como que esse desenho se compara com os outros desenhos do Batman? Olha, eu sabia que vocês iriam fazer essa pergunta para me colocar numa sinuca de beco, mas eu vou ser bem sincero para vocês. Eu prefiro o Batman Animated Series e eu prefiro o The Batman. Mas isso não quer dizer que essa animação seja ruim. Esse desenho já andou pela sombra do ostracismo demais e chegou a hora de dar o reconhecimento que ele merece. Você sabia que metade dos episódios que eu citei nesse vídeo foram escritos pelo Paul Dini? O Paul Dini é o mesmo que escreveu os melhores episódios do Batman Animated Series. É a mesma equipe que fez, só que com um foco totalmente diferente. Então, por favor, não seja aquele fã que torce o nariz só porque é colorido e simples e que vai acabar sendo ruim. O Batman Animated Series aborda um aspecto do Batman, que é esse Batman sério dentro de um mundo onde todos nós podemos nos identificar. Eu amo esse setting mais realista que o Batman pode proporcionar e que outros heróis têm uma certa dificuldade de entregar. Mas convenhamos, não é todo dia que você vai fazer uma história realista do Batman que é 10/10. É muito difícil de fazer, porque esse tema já foi levado à exaustão. A gente tem 300 milhões de tipos de histórias do Batman sim. O Batman é aquele herói tão grande que permite fazer essas mudanças drásticas. Está na história dele, no DNA dele. Ele foi esse herói mais galhofa na época da Era de Prata, justamente por causa do código dos quadrinhos. E a história do Batman, ela é tão maravilhosa que do limão ele consegue fazer limonada. Ao invés desse período da Era de Prata ser uma mancha do Batman, os produtores viram como uma oportunidade, abraçando a história do morcego e admitindo que sim, é possível termos um programa leve e divertido do Batman tão bom quanto as suas versões sérias. Sim, eu prefiro o Animated Series, mas eu jamais vou descartar esse desenho do Brave and the Bold. É graças a esse tipo de desenho que oxigena a imagem do Batman e permite fazer com que as pessoas vejam que o Batman é algo além das histórias super realistas dark que a gente vê. O maior detetive do mundo pode muito bem ter uma história que ele chora no túmulo dos seus pais por causa de sua dor de vingança, mas também o maior detetive do mundo pode ficar sim irritado com a presença de um ser da quinta dimensão que apareceu do nada. Isso daí é Batman ao final do dia. Não brincando em prédios abandonados. Tá vendo? O Batman mandou a gente tomar um milkshake. Acho melhor a gente obedecer. E assim, ó, falar do Batman Brave and the Bold e esquecer da excelente animação crossover com Scooby-Doo seria um pecado demais. E eu não vou cometer esse erro. Chamada de Batman Encontra Scooby-Doo, nós temos a continuação desse universo que tinha sido cancelado há alguns anos antes. E temos inclusive a presença de alguns cameos, como do próprio Aquaman, que era um dos personagens mais recorrentes fora do Batman. Essa animação do Batman com Scooby-Doo é outra coisa genial, porque o feat entre o Batman Brave and the Bold com as histórias leves do Scooby-Doo tem tudo a ver. É incrível como o ar cômico do Scooby combina com esse Batman. E de certa forma, é tudo muito nostálgico
por causa daqueles episódios clássicos da época da Hanna-Barbera com o Batman e o Scooby. Todo mundo assistiu esses episódios na época. E a gente tem muita nostalgia por eles. E claro, não dá pra esquecer da cena do Bate-Leite, né? Bate-leite? E aqui, muitos anos depois, vem essa nova animação do Scooby, que é bem melhor que a antiga, com uma animação melhor, uma história melhor, referências maiores. É simplesmente incrível essa história. E assim, ó, o legado do Batman Brave and the Bold não fica apenas nas animações. Na verdade, Brave and the Bold é quase uma marca independente do Batman. A gente teve vários jogos de videogame do Brave and the Bold. Teve um pro Nintendo Wii, que cara, eu jogava demais com o Marcelo. Era um co-op beat'em up lutando nas fases. E era bem simples, eu preciso admitir. Mas os gráficos eram iguaizinhos do próprio desenho. E era muito divertido. E uma pena que realmente era um jogo muito pequeno. Ainda assim, tinha os seus segredos, como usar a armadura secreta do Batman, que é uma que ele usou lá no episódio do Mago Merlin. E também teve um outro jogo do Batman pro Nintendo DS. E esse daqui era maravilhoso, só que era um tanto quanto desconhecido pro pessoal. Era um jogo que misturava Batman com Mega Man. Vocês acreditam nisso? Dava pra selecionar várias fases no início e ao derrotar os vilões, você ganhava habilidades e progredia no jogo. Clássico formato de Mega Man com o Batman. E gente, como esquecer dos brinquedos do Batman Brave and the Bold? Eles são tão icônicos e memoráveis que vemos coisas desse Batman até hoje, 10 anos depois, o que só prova o quanto que esse design de personagem é lendário demais. Um dos brinquedos mais clássicos são esses do McLanche Feliz, que foram lançados por volta de 2010, 2011, e é por isso que a marca Brave and the Bold é muito mais do que a própria animação. É um legado da história do Batman e da DC, que pega histórias da Era de Prata, pega histórias modernas e adapta num super desenho leve e divertido, que tem ótimas cenas de ação, que quebra a quarta parede, que tem o Batmite maravilhoso. E sim, eu coloquei ele aqui porque eu queria colocar ele no início, meio e fim. O Batmite é demais. E esse desenho reconhece isso, tem os melhores episódios. Ele é simplesmente demais. Para a história do Batman, ele é importantíssimo. Talvez mais importante que o próprio desenho do The Batman. Então, chegou a hora da gente começar a reconhecer o legado do Brave and the Bold. A minha opinião é só a minha opinião. Você não precisa concordar comigo. Você pode continuar odiando Batman Brave and the Bold se quiser. Não tem problema nenhum com isso. Eu só queria passar um pouco do que eu entendo que é esse desenho. Por favor, galera, comentem aqui embaixo as suas opiniões sobre Batman Brave and the Bold. É isso aí, gente. Muito obrigado e sempre dá-lhe DC. E esse foi o vídeo, né, da super análise do Batman Brave and the Bold. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.